eu quero, chegou a minha hora, chega. Esse é o momento de despertar. Legal. Fernando, e pra galera, assim, você comentou aí por alto que sobre o magnetismo. Pra que alguém que nunca ouviu falar sobre magnetismo, o que é o magnetismo na prática? Eu me conecto com você, eu sinto você, você me sente, e não necessariamente a gente é amigo. Então, de repente, você passa alguns minutos comigo, que faz mais diferença do que você passar milhares de horas com a sua amiga ou com o seu amigo no bar. Então, o que é o magnetismo? Ele entrelaça as pessoas. A ideia do magnetismo é juntar as energias. Para facilitar essa questão de energia é muito complicado hoje, porque parece muito esotérico, né? Vamos lá. Você está apaixonado por uma pessoa. Faz sentido chegar para um garçom e falar assim: tudo bem, meu querido? Eu te amo. Não. Mas a frase não é bonita? Sim. Mas faz sentido? Não. Então pronto. A frase não significa nada. Então a sensação é que significa. Magnetismo é isso. Eu faço você aprender a sentir as coisas. O que adianta ser milionário se nós não sentirmos prazer? Ah, mas se eu tiver uma Ferrari eu tenho prazer. Tem. Momentâneo. Enquanto está na Ferrari. Quando você chegar em casa e deitar a cabeça no travesseiro à noite e colocar a cabecinha aqui, você vai perceber que está você e você. Aí que você tem que saber: eu sou um milionário feliz? Então, o segredo, na verdade, que o magnetismo nos ensina é aproximar a gente da nossa essência. Isso é magnetismo. Mas sem crença, sem dogma, sem religião, sem nada disso. É você entender seu padrão de comportamento. É você entender que é possível você alterar seus padrões perante outra pessoa. Então você vai ter mais sedução, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai fechar mais negócio, você vai saber aprender a olhar alguém de verdade. Você vai entender que a gente tem 2 olhos, então servem para 2 coisas. Você não pode falar que um olho é igual ao outro, senão Deus teria feito todos nós com apenas um olho. Então o magnetismo ele mostra o que está além da palavra eu te amo. Então o que está além do eu te amo? É o que o magnetismo mostra. E é por isso que ele liberta. E essa libertação causa o que em você? Prosperidade. Porque quando você fica liberto, você ganha dinheiro. Mas você ganha dinheiro fazendo sentido. Não ganha simplesmente dinheiro. Porque chega um momento da tua vida, você ganhou o teu primeiro $1 milhão. Aí você fala: putz, que legal, ganhei meu primeiro $1 milhão. Quando eu ganhei o meu primeiro $1 milhão, alguns anos atrás, eu fiquei com uma sensação: o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Eu lembro que estavam uns 960, 970 e eu ficava contando. Não comprava uma roupa, não comprava nada. E eu tinha que ver 1.000.00 da conta. Eu juro, eu esqueci. Aí foi para 1.100.000, 1.160.000, um negócio desse. Quando eu vi, eu falei: passei de 1 milhão. Mas eu não senti nada. Eu fiquei imaginando que eu ia sentir alguma coisa. Porque eu sou da década de 80, e na década de 80 tinha uma premissa de faça seu 1 milhão guardando R$50 por mês, aí vinha valor econômico, faça aqui a sua projeção. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente corre atrás do 1 milhão e não percebe uma coisa. Se a gente correr atrás da transformação, desse despertar, de alguma maneira, esse 1 milhão vai chegar. E ele vai chegar com sentido. Então hoje eu já fiz alguns milhões e nesses alguns milhões eu te juro que o primeiro não fez sentido, os outros fizeram. Eu senti que realmente minha vida estava fazendo sentido porque as pessoas estavam tendo retorno do meu trabalho, elas estavam se transformando e essa transformação fazia sentido. Esse 1 milhão para mim. Muito bom. Cara, você deu uma definição de magnetismo fantástica. E as pessoas que hoje que estão aqui, né, são pessoas que estão querendo se desenvolver e elas estudam muito sobre como se desenvolver, autoconhecimento e mentalidade. E talvez elas não tenham noção que o magnetismo é a base, é o princípio de tudo isso que elas estão buscando. Além disso também, talvez elas não compreendam a dificuldade de encontrar esse tipo de conteúdo até mesmo online. Porque muito do que a gente busca é deturpado, é ocultado. Então, hoje de estar aqui batendo um papo contigo é uma oportunidade única que talvez as pessoas só vão perceber lá na frente. Então eu queria entender, até porque eu sou um questionador e fico pesquisando tanta coisa, qual caminho você tomou para conseguir encontrar esses conteúdos que são tão disruptivos, mas ao mesmo tempo são tão difíceis de encontrar de uma fonte fiel, verdadeira?
Então, Marcelo, assim, eu fiz muita tentativa e erro. Eu lia muito livro, eu lia muita coisa. Então, esse foi meu início. Dali eu fui para o site de internet, quando eu tive mais acesso às internet, e comecei a acessar cada detalhe das coisas. Só que eu acabei entrando em lugares meio inóspitos e lugares não tão bons. Por quê? Porque você tem muito conteúdo hoje, mas é muito conteúdo que pode abrir portas também não tão interessantes. Por exemplo, quando a gente fala a palavra sombra, o que vira na nossa cabeça? Uma coisa meio maligna, né? Sombra, crença limitante, problema com o pai e com a mãe, trauma, ansiedade, estresse, várias coisas. Todos nós, todos os ouvintes aqui, todo mundo no mundo tem. Seja bilionário, milionário, rico, humilde, tem. E o que isso me levou? A buscar entender o ser humano na prática. Então tudo aquilo que eu lia, consumia, e eu já participei de algumas ordens, algumas fraternidades fechadas, que são círculos de pessoas que têm acesso a informações fechadas a respeito de materiais antigos. E a gente estuda esses materiais para tentar entender o que está acontecendo hoje, de uma coisa que já está lá atrás escrita. Só que o problema é que eu também nunca fui um homem que gostava muito daquela coisa assim, não, é porque o Deus XYZ disse isso. Então quer dizer que as coisas é por causa do Ra, do Deus Sol. Era um esoterismo para mim que também me incomodava um pouco. Porque eu sabia que tinha alguma coisa além do que só o esoterismo queria mostrar. E aí eu fui tentar entender isso. O que estava além. Era a explicação dos fatos. Então o que antigamente era magia, hoje nós temos na nossa mão, que é ciência. Mas às vezes a ciência hoje não chegou num aparelho, Marcelo, e falou assim, ó, isso aqui tem uma frequência XYZ, mas você concorda que isso aqui é feito, né? Isso aqui tem uma frequência, tem uma vibração, é um objeto. A gente não tem aparelho para falar assim, ó, essa aqui está na frequência X, você está na frequência Y, mas todos nós estamos em frequências. Então eu comecei a mecanizar.